Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso programa STUM. Eu vou apresentar algumas imagens projetadas ali no quadro sobre Bodhisattvas e o mantra Om Mani Padme Hum, que será o tema do nosso programa hoje. O Sérgio está aqui, está assistindo a essa exposição que eu vou fazer agora, e temos uma presença convidada que também vai falar do mantra. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Nós vamos começar por uma exposição ali, onde eu vou explicar de forma genérica a origem do mantra Om Mani Padme Hum, que é o famoso mantra da compaixão, muito conhecido não somente nas diversas linhas budistas, mas também em grupos alternativos de várias áreas, grupos espiritualistas variados conhecem e utilizam esse mantra. Então nós vamos fazer um especial hoje do STUM com esse mantra, com uma presença especial e uma surpresa que vocês só vão saber, naturalmente surpresa, só no finalzinho. Toda surpresa é esotérica, ou seja, oculta, secreta, até a hora que você abre o pacote e revela o que está dentro. Então tem uma coisa muito legal no final, mas nós vamos começar pela explicação do Om Mani Padme Hum, os Bodhisattvas, né? E é uma explicação rápida, genérica, é uma explicação numa releitura espiritualista aberta, não é uma explicação dentro de alguma linha budista, dentro daquele contexto específico. Então é uma explicação em aberto, voltada para um público aberto, não budista, é claro. Então daí eu fiz uma adaptação num viés espiritualista, para facilitar. Talvez até alguém mais preso a uma linha budista mais ortodoxa nem goste dessa abertura, mas isso é problema da pessoa. Meu negócio aqui é fazer a abertura, tentar explicar, e a noção do Buda e dos Bodhisattvas é muito maior do que o que as pessoas falam aqui embaixo, nessa ou naquela área. Então só esse alerta para dizer que a explicação está em aberto para um público não budista, e portanto eu fiz adaptações voltado a essa abertura. Se eu tivesse com um grupo budista ou um outro grupo espiritualista estudando especificamente isso, eu poderia aprofundar vários detalhes, mas por aqui, numa gravação para o nosso programa do YouTube, basta fazer essa abertura, explicar alguns detalhes, e daqui a pouquinho nós vamos mudar de ambiente. O Jefferson está aqui filmando, nós vamos ali para o outro espaço aqui do salão do IPPB, e aí o Sérgio vai abrir o programa normalmente, e o nosso convidado, que também já está ali esperando, eles estão curiosos aqui com o que eu vou mostrar, e então vamos em frente, vamos mudar de ambiente agora, vou projetar as imagens ali para a gente explicar direitinho, tá bom? Vamos então iniciar a explanação sobre o tema de hoje. Eu separei aqui algumas imagens do Siddhartha Gautama, príncipe, né, que depois alcançou um estado de consciência elevado e passaram a chamá-lo de Buda. Então escolhi algumas imagens para a gente ilustrar. Então temos aqui uma imagem clássica do Siddhartha Gautama embaixo da árvore Bodhicitta, ou árvore Bo, como muitos budistas chamam, no momento da iluminação dele em 500 a.C. Vamos lá. Aqui uma outra imagem dele com uma animação, uma imagem que particularmente eu gosto bastante. Pode ir. Aqui uma imagem clássica, novamente do Buda, meditando embaixo da árvore Bo. Pode passar. Bom, 500 a.C., na Índia, perto da fronteira com o Nepal, havia o príncipe Siddhartha Gautama, também às vezes chamado Gotama, e ele alcançou um estado de iluminação que os hindus, então, naquela ocasião, chamavam de Buddhi, que é iluminação ou inteligência pura, um estado de elevação. Logo, quem alcança o estado de Buddhi torna-se um Buda. Então, Buda não é o nome de alguém, é um título que é dado a alguém que alcançou a condição de Buddhi, uma condição de iluminação. Por isso, muitas vezes, chamam o Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico clássico, de o iluminado. Mas a expressão Buddhi, ela pode ter outras conotações, porque ela surge originalmente no sânscrito, e os hindus, antes da eclosão do estado de Buddhi para o Siddhartha Gautama, ligavam a expressão Buddhi a estados elevados de consciência.
Quando surge o Siddhartha Gautama e posteriormente o budismo, a palavra Budi ficou muito integrada àquela nova doutrina que tinha surgido, no caso, o budismo. Então essa palavra Budi pode ser usada, por exemplo, dentro do contexto da teosofia ou contexto do ocultismo, com parâmetros diferentes dos parâmetros budistas clássicos. Mas aqui eu estou pegando de forma genérica, Budi, do sânscrito, iluminação. Quem alcança esse estado torna-se um Buda, que no caso é aquele que alcançou o estado de Budi. Pode passar, Jefferson. Além de o iluminado, também chamam o Buda de aquele que despertou, no sentido de estar com a consciência esclarecida, clara, saiu do estado de baixo nível consciencial da média e alcançou um estado de elevação. Vamos lá. Budi, iluminação pura, inteligência pura. O Siddhartha Gautama muitas vezes é chamado Sakyamuni porque ele surge num clã que se chamava Sakya, era o nome de família, então ele é o sábio que surgiu do clã dos Sakyas. E acontece que sábio, uma das expressões em sânscrito é Muni. Então o que você fala? Sakya, que é o nome do clã, o nome de família, e Muni, ou seja, o sábio que surgiu no clã dos Sakyas, Sakya Muni. Por isso que muitas vezes vocês encontram a expressão Buda ou Sakyamuni. Pode passar. Dentro do contexto budista, baseado nos ensinamentos do Buda, e depois surgiram várias linhas budistas, às vezes com parâmetros até diferentes umas das outras, assim como dentro do cristianismo surgiram também linhas diferentes. Você tem o catolicismo, você tem o protestantismo, você tem a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa grega, mas todas elas, embora tenham muitas vezes parâmetros diferentes, elas convergem para os ensinamentos de Jesus. A mesma coisa ocorre no budismo em suas diversas linhas, lembrando que à medida que os monges budistas se espalhavam pelo Oriente, a partir da Índia, onde eles foram viajando, havia também toda uma interferência, uma influência cultural, adaptando aqueles novos ensinamentos à cultura vigente. Então, por exemplo, alguém que segue um padrão do budismo japonês encontrará algumas diferenças em relação ao budismo chinês e principalmente ao budismo tibetano. São influências e diferenças culturais, devem ser levadas em conta, mas todas elas remontam aos ensinamentos clássicos do Buda. Dentro das diversas linhas budistas, isso aqui é muito aceito, que são as 3 joias. Primeiro, o Buda, aqui com duplo sentido. Buda enquanto referência, Siddhartha Gautama, referência para todos. E Buda no sentido, aquele que almeja o Budi e que alcança o Budi. E todo budista almeja alcançar o Nirvana e esse estado elevado para expandir a consciência também. Então, primeira joia, o Buda, não somente no sentido Siddhartha Gautama, mas aquilo que alguém pode chegar se chegar à condição de Budi. 2, o Dharma, que aqui tem uma tradução diferente da expressão clássica usada no hinduísmo, que é antes do budismo, porque muita gente confunde o hinduísmo com o budismo, e são doutrinas diferentes. Então, dentro do hinduísmo, que já existia antes do budismo, milhares de anos antes, havia a expressão Dharma no sentido dever, trabalho, missão, programação existencial, ação virtuosa. Quando surge o budismo, a palavra Dharma é integrada no conjunto dessas 3 joias. A primeira é o Buda, a segunda é o Dharma, que é seguir o ensinamento deixado pelo Buda. E terceira, a Sangha, a boa companhia. Não confundir com a expressão usada no yoga, Satsanga, Sat, o ser divino, Sangha, estar em companhia daqueles que falam do divino. Então, tirar da palavra Sat, colocar da palavra Sangha no contexto budista, adaptado às 3 joias, significa estar na companhia daqueles que seguem os ensinamentos do Buda. Então aqui temos as 3 joias budistas, o Buda, o Dharma e a Sangha. Pode ir, Jefferson. Aqui está uma definição importante. Dentro das linhas budistas surgiu então a noção de que alguns homens e mulheres ao longo da história chegaram a esta condição igualzinho o Siddhartha Gautama, mas para permanecer perto dos homens, invisivelmente ajudando, eles não entraram naquela condição imediata de nirvana
eles permanecem nos limites entre o nirvana e a existência manifestada, ajudando os homens. Então, muitas linhas budistas chamaram esses homens e mulheres de bodhisattvas. Eu posso dizer assim, um médico formado há muitos anos. Aqui tem um estudante de medicina que também alcançou já a condição de médico e está fazendo residência. Então ele é um residente, mas ele é médico. Então vamos dizer que os Budas, estão no estado do médico formado e os bodhisattvas permanecem aqui como residentes, podendo já estar ali, mas permanecem aqui para poder ficar dando plantão, vamos chamar assim, e ajudando invisivelmente. Então, não confundir Buda com bodhisattva. E outra história, não vamos imaginar que só o Siddhartha Gautama ao longo da história, somente ele alcançou o estado de Buda. Claro que não. Acontece que outros homens e mulheres que alcançaram tal condição permaneceram no anonimato, dentro de um templo, morando em lugares ermos, isolados, e dali abraçando em silêncio o mundo. Acontece que o Siddhartha Gautama, ao alcançar essa condição, tornou pública esta possibilidade. Então, historicamente, ele é a referência como se fosse a única. Mas existem outros Budas que existiram, chegaram à mesma condição antes. E ampliando isso, não vamos imaginar que no universo inteiro só um cara no planeta Terra alcançou essa condição. Então vamos deixar expandido Buda como estado de consciência de Budi. E muitos alcançaram o estado de Buda, mas a referência histórica clássica é o Siddhartha Gautama. Então surge, principalmente no Tibete, no budismo tibetano, que é bem diferente do budismo japonês e chinês, a noção dos bodhisattvas, tá? Que seriam esses seres que poderiam ter alcançado o nirvana, mas permanecem próximo para ajudar a gente silenciosamente. Então, no Tibete, existem 3 bodhisattvas muito queridos. Manjushri, bodhisattva da sabedoria. Avalokitesvara, bodhisattva da compaixão. E Tara, bodhisattva da cura e da alegria. Como hoje nós vamos enfocar o mantra Om Mani Padme Hum, vamos falar apenas do bodhisattva da compaixão, que é o criador do mantra Om Mani Padme Hum. Podendo até, eventualmente, fazermos um programa com a Bodhisattva Tara e o mantra Om Tare Tutare Turi Soha, ou os mantras do Manjushri, como por exemplo Om Arapashana Adi, que são mantras muito bonitos. Mas vamos fazer primeiro esse do Om Mani Padme Hum. O Jefferson está rindo ali atrás da gravação, que você não estava no projeto, mas acabou dando ideia, tá? Então nós vamos ver a noção Bodhisattvas, o que são? Aqueles que atingiram o Nirvana, mas fazem votos de permanecer ajudando ativamente os que ainda não foram iluminados. Significa literalmente existência iluminada. Pode passar, Jefferson. No Tibete, a expressão é Dijang Tshub Sempa. Gostou, Jefferson, está tratando do nome? Que seria algo assim, aquele ou aquela de mente heróica, que segue o caminho da purificação e das intenções altruístas para beneficiar os outros. Pode passar. Peguei esta versão aqui de Bodhisattva de um grande mestre budista vietnamita que mora hoje na França, Thich Nhat Hanh. Tem muitos livros dele publicados em português, eu gosto muito do trabalho dele. E o Thich Nhat Hanh fez a seguinte tradução de Bodhisattva. Bodhi, estar desperto, sattva, ser. Lembrando que a palavra sattva no hinduísmo e no yoga significa equilíbrio ou pureza, mas aí é uma outra tradução num outro contexto. E no caso, o Thich Nhat Hanh, ele diz que o Bodhisattva está no estado de interser, entre, ou seja, interpenetrando a todos os seres para ajudar invisivelmente. Isso é conhecido como Prajnaparamita, esse amor incondicional, essa interpenetração condicional da sabedoria búdica, o estado búdico, vamos chamar assim, a consciência búdica. Pode passar. Bom, Avalokitesvara. Surgiu então a noção em sânscrito de um bodhisattva associado à compaixão. Manjushri, bodhisattva da sabedoria. Tara, bodhisattva da cura e da energia e da alegria. Então, o bodhisattva da compaixão associado ao chakra cardíaco, ao coração. Esse bodhisattva é chamado em sânscrito Avalokitesvara. Esse é o nome clássico, Bodhisattva da compaixão, tá? E ele é considerado o criador do mantra Om Mani Padme Hum, que eu já vou traduzir para vocês. Pode ir, Jefferson. Dependendo do contexto e do país, o Bodhisattva da compaixão é conhecido por diversos nomes. Então, por exemplo, na China,
quando os budistas chineses escutaram o mantra Om Mani Padme Hum, que descia lá do Tibete, né, e chega nas planícies chinesas, quando eles escutaram falar Bodhisattva da compaixão, eles já tinham um ícone de compaixão, que era a deusa Kuan Yin. Então, imediatamente, o mantra Om Mani Padme Hum foi associado na China à deusa Kuan Yin, também chamada Quan Shai Yin, a deusa da compaixão. Já no Japão, o Bodhisattva da compaixão é masculino, se chama Kannon. Então, muitos budistas japoneses associaram o Mani Padme Hum a esta referência budista dentro da cultura deles. Já no Tibete, Avalokitesvara, que é o termo original em sânscrito, também é chamado Sherenzi ou Shenrezi, tanto no Tibete quanto na Mongólia. Então, os dois nomes mais conhecidos, Avalokitesvara ou Sherenzi. Avalokitesvara, o nome original em sânscrito, e Sherenzi, o nome adaptado no Tibete. Pode ir, Jefferson. Aqui uma imagem do Avalokitesvara, é claro, imagem idealizada, 1000 mãos e em cada mão um olho aberto para poder ver onde está o sofrimento para erradicar a compaixão. As 10 cabeças fluindo em cima, daí você encontra expressão em textos budistas assim. E o Bodhisattva olhava nas 10 direções, emanando a compaixão, né? Que significa justamente essa possibilidade de desdobramento em camadas, em outras emanações, para contemplar a compaixão para todo mundo. Pode ir. Aqui, como eu falei para vocês, a deusa Kuan Yin, chinesa, a qual foi associada o mantra Om Mani Padme Hum. Acontece que muitos grupos, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, costuma falar do Om Mani Padme Hum e associá-lo diretamente à deusa Kuan Yin. Mas como eu já expliquei, o mantra vem do sânscrito. No Tibete, ele ganha uma expressão maior, depois é que ele desce para a parte chinesa, onde foi finalmente associada a deusa Kuan Yin. Mas o mantra originalmente é sânscrito. E aí aquela questão, Kuan Yin era chinesa, como que ela falava sânscrito? Então o mantra não é da Kuan Yin, ele foi associado posteriormente. O mantra tem uma origem anterior. Agora, essa altura do campeonato, alguém falar Kuan Yin, Avalokitesvara ou o que for, perde todo o sentido. O importante é a noção da compaixão, a noção do Om Mani Padme Hum ser esta vibração de amor. Por exemplo, suponhamos que um cristão pegasse o Om Mani Padme Hum e associasse a Maria, mãe de Jesus, como exemplo de compaixão. Historicamente não estaria correto, mas a Maria também representa essa compaixão para o cristão. Então, no fundo, o importante é aquilo que emana. Se está emanando a compaixão, não importa se você chama de Kuan Yin, Avalokitesvara, Kannon, o importante é que o coração esteja aberto numa sintonia melhor. É isso que importa sempre no final, e não a nomenclatura, naturalmente. Pode ir, Jefferson. Bom, o mantra Om Mani Padme Hum surge como um presente do Bodhisattva Avalokitesvara para os budistas, né? E daí os budistas começam a cantar esse mantra. No Tibete, talvez seja o mantra mais famoso de todos. Você encontra as sílabas em sânscrito no original, entalhadas em pedra, nas paredes dos templos, nas flâmulas, nas bandeirinhas. É um mantra nacional praticamente do Tibete. Então, ali teve uma expressão maior e dali que se propagou para o resto do mundo. Então, o mantra Om Mani Padme Hum, a tradução literal é: salve a joia no lótus. Então, muita gente fala assim, a tradução do mantra, mantra da compaixão. Não, compaixão é o Bodhisattva Avalokitesvara, criador do mantra Om Mani Padme Hum. Mas Om Mani Padme Hum, traduzindo ao pé da letra, salve a joia no lótus. E por que essa tradução? Vamos ver. Om é aquela vibração do todo. É usado praticamente em todas as doutrinas orientais, mas com surgimento original no hinduísmo. Aquela luz que está em tudo, a emanação primordial em todas as coisas. O budismo também adota o Om com outros parâmetros, mas no final dá na mesma. Aquele amor que está em tudo, aquela luz que está em tudo, aí a pessoa compreenda do jeito que quiser, sendo que há uma luz que interpenetra a tudo e a todos. Eu não estou falando de um Deus lá em cima e nós cá embaixo. Inclusive porque o budismo nem contempla a existência de um ser original. Eu estou falando da manifestação da vida, é a expressão da luz. Seja a pessoa falando de algo superior ou não, é a luz que está em tudo. A natureza de tudo é energia. Então, simbolicamente, Om.
Mani é uma expressão muito usada na Índia antiga, joia. Eu vou dar um exemplo pegando o gancho no hinduísmo, que não é o budismo, tá? Por exemplo, mora na câmara secreta do coração a joia, o espírito, o eterno, o grande amor. Então, se você perguntar, por exemplo, a um oriental onde está a consciência, ele não vai falar cérebro, ele fala coração. Pergunte a um ocidental, ele vai falar cabeça. Pergunte a um estudante Rosa Cruz, ele vai falar que a consciência está impregnada em todas as células da cabeça aos pés. Então, o sentido de que você não tem como localizar a consciência no corpo, e é um erro associar isso só ao cérebro. Os hindus falavam do coração, daí falar caminho do coração, que não é um caminho místico ou romântico, mas o caminho da essência, né? Toda a espiritualidade brotando aqui. Então, mora aqui dentro a grande joia. Eu posso compreender isso num sentido hindu clássico, a centelha divina, o Atman, mas eu posso entender isso no contexto budista, a essência daquele amor, o Buda criança que virá florescer um dia, que mora no coração, precisando apenas despertar. Daí a expressão, mora um Buda criança em cada coração. Essa é a joia, nesse contexto, tá? Isso é Mani. Padme é lótus, ou o revestimento de alguma coisa, sendo que em sânscrito lótus também é chamado de Kamala, mas aqui, lá no Tibete, floresceu como Padme, ou Pamê, ou Pemê, tanto faz, mas tradicionalmente Padme. Então, existe uma joia dentro de um lótus. Então, vou fazer uma imagem para vocês entenderem. Se tiver uma joia dentro de um botão de flor, você não conseguirá perceber o brilho da joia. Se essa flor em botão começar a desabrochar, o brilho da joia vai ficar evidente. Então, tem uma joia dentro de um lótus, ou seja, tem um Mani, que é joia dentro de um Padme. Se esse lótus abre sob a força da compaixão e do amor, o resultado é a vibração que é Hum, que é a vibração da compaixão do Bodhisattva, em nome de todos os Budas, a favor de todos os seres. Então a tradução é, salve a joia no lótus. Tem a joia que é o Mani dentro do lótus, que é Padme, e ela vibra, isto é Hum. E outra, estou colocando uma tradução para público aberto, não para budistas e estudantes espirituais. Por isso a explicação está sendo genérica e adaptada para um público aberto. Alerto isto novamente, para evitar comentários tendenciosos de alguém dessa ou daquela área. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para um público aberto, que é o que interessa aqui no programa, né? E qualquer reclamação, reclame com o Bodhisattva, que é compaixão incondicional, não importa o nome. Vamos lá, Jefferson. Hum, a vibração dessa compaixão do todo, vertendo a luz pelo chakra cardíaco a favor de todos. Então, variações do mantra. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hung. Vocês verão algumas diferenças, tá? Mas o mais aceito, Om Mani Padme Hum. Se bem que no Tibete o pessoal fala Om Mani Padme Hum na maioria das vezes. Pode passar, Jefferson. Aqui botei para ilustrar um Om, o caractere original Devanagari do alfabeto do sânscrito. Isso não é um 3 místico, isso é uma letra que convertida para cá a gente fala Om, a vibração primordial. Pode ir? Mani, para representar, coloquei uma joia. A joia que mora aqui e um diamante. É muito comum em estudos budistas você falar assim, os ensinamentos do Buda são diamantinos. Por que diamantinos? Porque o diamante um dia foi carvão e sob alta pressão, durante milhões de anos no seio da Terra, o carvão se transformou numa joia. Carvão é o ego, o eu comum. Torna-se um diamante que é o Buda, por elevação, pela pressão das experiências evoluindo, desabrochando. E o diamante é uma joia muito dura, pode cortar uma placa bem densa de vidro. Então veja, ele é tão duro que pode cortar o ego da pessoa e ao mesmo tempo tão brilhante e lindo como os ensinamentos budistas. Mani, a joia pode ir. Padme, o lótus, no caso onde a joia está dentro, o amor, a compaixão abrindo as pétalas do lótus. Pode ir. Daí eu coloquei, meu querido Jefferson, uma criancinha emergindo de dentro do lótus. O Buda criança que finalmente está despertando, esse Buda criança que mora dentro de cada um de nós, ainda sem despertar. Pode passar. E aí, essa imagem é maravilhosa. Seria o Hum, a vibração da compaixão, vibrando para todos os lugares. Lembrando que se eu tirar o Hum do Om Mani Padme Hum, dentro do contexto hindu, o Hum é um bija mantra associado ao deus Shiva, como também tem o bija mantra Hara do Shiva, tem o Hum e vários outros, mas aqui ele está dentro de uma outra expressão, Om Mani Padme Hum, mantra da compaixão, salve a joia no lótus. Pode ir? E aqui as sílabas no original,
Essa imagem é muito bonita. Om Mani Padme Hum. Pode ir, Jefferson? E a última das imagens, temos aqui, ó, a mesma coisa. Avança, acho que essa é a última. Isto. Então, pessoal, uma explanação genérica aberta para um público não budista, por isso a explicação adaptada dessa forma. Espero que tenha sido compreendido. E entrem no YouTube, clica lá o Mani Padme Hum, vocês verão diversas gravações, muitos textos espalhados. Que clicar o Mani Padme Hum, imagem, vai aparecer muitas imagens. Clicar como texto, vai aparecer muitos escritos. É um dos mantras mais famosos do planeta. Aqui é apenas uma exposição em aberto, e espero com isso estar contribuindo com o tema, e vocês vão entender já já porque que nós escolhemos o tema do Om Mani Padme Hum para hoje. Nós vamos mudar de ambiente ali, nosso amigo Sérgio está ali esperando, e o nosso convidado. E lembrando, eu não sou budista, Jefferson não é budista, nosso convidado não é budista e o Sérgio também não é budista. Nós somos espíritos encaixados na matéria, temos a noção correta do que estamos fazendo aqui, além de ter que aprender um monte de coisa dentro de nós mesmos, né? E a nossa releitura é espiritualista, ela é aberta, ela não está focada para cá ou para lá. Uma hora é o Buda, outra hora é Jesus, outra hora é o Cristo, outra hora é coisa nenhuma, mas sempre dentro de alguma perspectiva espiritualista, universalista, mais aberta. Por isso falamos desses temas dessa forma bem direta e aberta, sem ficar enrolando muito. De forma mais direta, a gente alcança muito mais pessoas e consegue expandir o entendimento. Então, vamos mudar de ambiente, tá bom? Queridas amigas e queridos amigos, dando continuidade ao STUM, a toda a trajetória do STUM, estamos começando mais uma sessão de surpresa, vamos dizer assim. O Wagner já fez uma introdução e de repente coube a mim cumprimentar o Áureo Corrá, grande amigo e um músico das esferas, né? Que está aqui e não sabia que ele ia estar, mas é uma surpresa muito agradável. E parece que o Wagner tem outra, no fim, eu estou... Vamos ver, está curioso, não é criança, né? Que nem criança, gente. Não é? Vamos em frente, que atrás vem gente. E o Sérgio não sabia que o Áureo viria, né? Eu combinei com o Áureo de vir, e tem uma surpresa para o final do programa, surpresa que a gente arquitetou, eu, o Áureo e o Jefferson, né? Só o Sérgio que não estava sabendo, que não estava sabendo, e vai saber aqui durante a gravação, quando a gente contar vai me jogar água. Qual é a surpresa. Bom, gente, antes da gente conversar com o Áureo, e nós vamos falar hoje do mantra Om Mani Padme Hum, que eu já fiz uma exposição inicial ali, e agora nós vamos conversar com o Áureo, que é um grande entendido nesse mantra. Ele já gravou esse mantra, inclusive, em alguns dos seus CDs, umas 2 ou 3 vezes, com vocalistas diferentes. Ele manja muito desse mantra, e ele vai dar um acréscimo em cima das explicações que eu fiz ali anteriormente, numa visão espiritualista, musical, consciencial, como pessoa, e vai acrescentar muito. Antes, como a gente sempre tem feito, algumas dicas de livros. Saiu pela editora Pensamento este livro maravilhoso, A Vida Divina, do Sri Aurobindo, que foi um dos maiores mestres da Índia da primeira metade do século XX. O livro tem 970 páginas, é uma obra grandiosa, capa dura, não é baratinho devido ao porte do livro. Acabou de sair. O Aurobindo, gente, é fonte de inspiração maravilhosa. Eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo conhecem o trabalho dele, ou já ouviram falar. Está aí uma obra que eu fiquei surpreso quando eu vi na livraria, peguei rapidinho um para mim, e agora fica a dica para vocês. Vida Divina, Sri Aurobindo, editora Pensamento, acabou de sair. Olha, gente, é livro para estudo profundo, livro para aprofundar e levar anos aprofundando com muita paciência, uma verdadeira joia em forma de livro. O Sérgio, inclusive, não sabia que tinha saído, vai pegar um para ele também. O Áureo já tinha visto desde a outra semana. Olha, livraço. Bom, rapidinho. Tinha falado para vocês dos livros da Barbara Brennan, falei do Luz Emergente, Light Emerging, o Hands of Light, que é o Mão de Luz, e o Core Light,
que é o último livro dela. Gente, falei aqui num dos programas, trouxe o livro em inglês, não foi? Sim, gente, acabou de sair em português, o livro capa. Cura pela Luz Interior. O Jefferson estava na dúvida se eu já tinha falado aqui dessa tradução. Eu creio que eu falei só da edição em inglês que eu trouxe, e agora para avisar que saiu em português. E foi rápida essa aí. Rápida, né? Cura pela Luz Interior, Bárbara Ambrena, editora Pensamento. Excelente para curadores, pessoas que trabalham com energia das mãos, reiki, cura prânica, passe, jorei, não importa. Quem trabalha com energia com as mãos, pesquisa a parte da aura humana, esse livro excelente. É a Evolução de Mãos de Luz, que para mim foi um dos mais importantes livros em absoluto. Tá, mostrando. Vamos lá. Áureo, expliquei ali no quadro, você viu o Om Mani Padme Hum. O Áureo frequentemente, aqui no final das reuniões do grupo de estudos de quarta-feira ou no final das palestras públicas, o Áureo traz o violão e canta os mantras conduzindo. Quantas vezes ele fez o Om Mani Padme Hum em versões que ele imaginou diferentes do original, muito inspirado. Então, Áureo, o que o mantra Om Mani Padme Hum diz ao teu coração? Para você que é músico, espiritualista, estudante, fala um pouco desse mantra para a gente. O mantra Om Mani Padme Hum, ele tem uma característica muito forte no budismo. E o Buda, sem entender um pouquinho quem é o Buda, quem é o Senhor Buda, nós não conseguimos entender exatamente o que é o Om Mani Padme Hum. Existiu no ano 500, mais ou menos, antes de Cristo, uma cidadezinha chamada Kapilavastu. Essa cidade ela se localizava naquela época, Wagner, isso é muito importante, nas montanhas da Índia. Veja bem. Mas você vai me dizer, mas espera, o Buda é nepalês. Ele nasceu no Nepal, então ele é nepalês. O Nepal apareceu, Wagner, no século II depois de Cristo. Antes, o que é o Nepal hoje era a Índia. Então, lá em Kapilavastu tinha um reino, uma etnia, um principado das Sáquias, que era uma etnia, os Sáquias, que era liderado pelo rei Shuddhodana, ou Shuddhodama, e pela rainha Maya Maha. Certa noite a rainha Maya tem um sonho onde vem um grande elefante branco com 6 trombas e este elefante se aproxima dela e adentra o útero dela. Ela já no dia seguinte sabia que um grande homem teria sido concebido e viria ao mundo. Porque o elefante branco com as 6 trombas é um símbolo do céu Tushita. O céu Tushita é a terra do Buda Maitreya. Então, se o elefante veio, provavelmente era um homem que iria trazer uma grande transformação aqui na Terra. Como ela não era da etnia Sáquia, a tradição dizia que ela tinha que ir para a casa dos pais ter um nenê. Ela não podia ter um neném junto com o marido, com o rei Shuddhodama. Então ela vai para a casa dos pais. No meio do caminho, em Lumbini, que fica na planície de Rupandoi, a 20 quilômetros de hoje a fronteira do Nepal com a Índia, ela sente as dores do parto e ali ela tem a criança. Segurando-se num tronco, no galho de uma árvore, ela tem a criança ali. 7 dias depois, ela morre, ela parte, ela desencarna. E o Buda é criado pelo pai e por uma tia lá em Kapilavastu. Aos 29 anos, ele sai de Kapilavastu e começa a sua peregrinação em busca da iluminação. Como ele era muito ingênuo, ele se envolveu com os sadhus, com aquele pessoal que praticava jejum, com aquele pessoal que... Os sadhus, né? Dizem que nessa época o regime desse pessoal, esses ascetas, era tão rígido que eles eram pele e osso, se alimentavam de raízes. De raiz, né? E quando se alimentavam? E o Buda se envolveu com eles. O Buda virou pele e osso também. Até ele chegar à conclusão que inanição não trazia evolução. Não. Né? Também acho. E daí ele vai
Não sabia desse. Ele percebe, certa feita, sentado na beira de um rio, passou um balseiro que dava aula de cítara. E ele estava dando aula para um aluno, ele dava aula na balsa. Porque além de dar aula de cítara, todo aquele envolvimento da balsa com a água também vinha a filosofia junto, que envolve a música hinduísta. E ele escuta o balseiro falar para o aluno: se você apertar a corda demais, ela quebra. Se você soltá-la, ela não toca. É preciso que você encontre o ponto do meio para que ela afine. Quando ele ouviu isso, diz a lenda, não sabemos exatamente isso, mas é o relato que existe, ele então percebeu que ele estava no caminho errado. Foi para Bodh Gaya, uma cidade que hoje é o estado de Bihar, onde ele se iluminou. Ali embaixo da árvore Bodhi, ele atinge o estado de iluminação. Faz o seu primeiro pronunciamento após a iluminação em Sarmati, uma outra cidade, e vai depois desencarnar em Kosinava, aos 80 anos. Aos 80 anos, que hoje é o estado de Uttar Pradesh. Então, mais ou menos essa é a trajetória desse homem iluminado. Então, ele não é nepalês. Porque na época era território da Índia, era território perto da fronteira com o Nepal. Da Índia. Então, depois que o Nepal veio, se tornou, parece que a república por volta do ano de 1700 e alguma coisa, mas naquela época era a Índia. Então, o Buda é indiano. Sim. Portanto, temos aqueles Budas do Tibete, que tem os olhinhos puxados, mas o dele era um olhinho, deveria ser um olhinho aberto, né? Porque o biotipo de um indiano, quem nasce na Índia é indiano. Quem segue o hinduísmo é hindu. Você pode encontrar um indiano que seja cristão, ou muçulmano, ou materialista. Então ele era indiano, ele não seguia o hinduísmo. Tanto que o budismo, enquanto doutrina, enquanto cresceu, ele é contrário, inclusive, a coisas do hinduísmo, enquanto questões doutrinárias, né? E o Buda, então, Siddhartha Gautama, o biotipo dele era moreno, magro, né? Um biotipo bem clássico do indiano. O lance, Áureo, é que à medida que os monges budistas, depois do desencarne do Buda, foram se espalhando pelo Extremo Oriente, à medida que eles chegavam em algum lugar, a população, como é que ia imaginar um cara lá de um outro país com outro biotipo? Sim. Então, lentamente foram adaptando as imagens do Buda a uma questão mais... o olhinho mais puxado oriental para ficar mais próximo. Sim, como da realidade, como adaptaram a figura de Jesus. Então, para um Jesus branco de olho azul, a moda europeizada, né? Claro. Jesus morava no Oriente Médio. Então, quando as pessoas veem, pior, quando as pessoas veem aquelas estátuas de Budas com o olhinho puxado, um Buda gordão sentado, um Buda japonês, poxa, o Buda era indiano. Você olha para o Buda era vegetariano, o Siddhartha Gautama. Você olha para a estátua de um Buda daquele japonês gordo, dá vontade de comer um yakisoba ou um rolinho primavera. Totalmente diferente. Mas você sabe que eu escutei certa feita, há muitos anos, fazem muitos anos isso mesmo, talvez uns 30 anos, um mestre zen, que é onde eu fazia meditação aqui na Liberdade, ele disse o seguinte, perguntaram para ele por que tem o Buda gordo. Ele explicou o seguinte: os monges descobriram que um sistema de meditação era quando você usava aqui o hara. Você descia o foco de atenção para cá e meditava aqui o Buda aqui. Para comunicar isso aos outros lugares longe, passavam os mercadores. E eles não podiam falar para o mercador: olha, vai lá, ensina o cara, diz que é assim, 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 porque isso era um segredo. Então o que eles fizeram? Um Buda com uma protuberância abdominal. Chegando lá, os monges pegaram aquela imagem, olharam e entenderam: o segredo é aqui embaixo. Dizia esse velho. Então, uma das lendas que existe de que ele é gordo por causa dessa comunicação que os monges não falaram para os mercadores, porque o mercador ia vender a informação depois, claro, não ia chegar lá e dizer para o monge, ele ia vender. Então eles deram a estátua: olha, dá para você levar isso lá no templo? Ele levou, chegou lá, os monges receberam aquele Buda gordo com o abdômen proeminente aqui e entenderam que a meditação era aqui embaixo. Não sei se isso procede. E daí a população pegar. E outra coisa, Áureo,
ao longo do tempo, a população não sabia a diferença de um Buda para um Bodhisattva. Não. Expliquei ali na introdução. Então, dentre homens e mulheres que alcançaram a condição de Buda, haviam entre eles gordos, baixos, altos, morenos, e homens e mulheres. Então, eventualmente, um Bodhisattva desse que era mais cheinho, como eu, que não sou Bodhisattva, eu só sou cheinho, né? Você é, sim, você é. De repente, um desses Bodhisattvas aí era mais cheinho, e aí o pessoal fez uma estátua em homenagem, e em vez de chamar de Bodhisattva, a população achou que era o Buda, que não é o Siddhartha Gautama no caso, e sim um Bodhisattva. Então, rolou uma confusão. Agora, Áureo, derivando para o Om Mani Padme Hum. Voltando ao Om Mani Padme Hum, o que é mais, qual é a parte do Om Mani Padme Hum que é a mais importante? Toda. Toda, mas tem um ponto para mim nele. é o melhor, o único mantra que realmente me toca, o Mani Padme Hum. É maravilhoso e tem uma história, claro, tem também outra história que não vamos contar. Vamos por partes aí, porque se eu for falar de tudo que é o Om Mani Padme Hum, nós vamos ter que fazer 3 programas. Sério. Tá, porque a coisa esse mantra tem muita informação nele contida que eu aprendi com o Dr. Shiva. E uma delas é que a parte importante do mantra é o Om. Todo o segredo desse mantra está no Om. O Om, o som primordial, é o som conhecido como som primordial. Aqui no Ocidente nós falamos que ele é o som do universo, que ele é o som de toda a Terra. Enfim, exatamente o que é esse Om, eu traduzo como uma vibração. Sim, tudo ele é uma vibração, porque na prática do Om nós fazemos vibrar do cérebro para baixo. Então tudo vibra. Existe um termo no sânscrito, uma palavra chamada vak. Som. Voz. Em latim é vox, que é voz. Então diz o Rig Veda que quando o universo foi criado, uma grande boca cósmica se abriu e emitiu uma voz. E o universo se fez. A partir desse vak, criou-se a palavra nada. Som sutil. Então, antes do nada existia o vak. Antes do universo existia alguma coisa, que era o vak. Buraco negro. Daí então surgiu buraco negro. No Tantra um conceito de nada vak, que é o quê? É uma emanação da energia vak, só, mais nada, é uma vibração. Num segundo momento, existe o nada pashanti, que já seria o que eles chamam de uma imagem mental antes do pensamento. Porque nossa imagem mental, quando nós temos uma imagem mental, sim, nós criamos uma imagem baseada num conhecido, em algo conhecido. Você não consegue imaginar como é que você vai criar uma imagem. Então toda a nossa formação de imagem é pós-pensamento. O nada pashanti é a imagem anterior ao pensamento. Num terceiro momento, eles criam o nada madhyama, que já é uma imagem mental, pós-pensamento. Então o som, a vibração vem tomando essas formas. E finalmente, eles criam o nada vaikari, que é o som, é a minha voz que vocês estão ouvindo, é o som. Então, quando eu escuto uma música, já aquela energia do vak, do nada, foi tomando uma forma até chegar ao ponto de se tornar átomos, elétrons, prótons, que é por onde o som caminha no ar. No éter. E isso seria, vai de encontro ao conceito da física moderna, né, Sérgio? Matéria é energia condensada, energia é matéria estadiante, ou seja, tudo é energia em graus variados de condensação, né? Começando no nível sutil, chegando até um nível grosso, né, por condensação. Agora você percebe que eles tomaram cuidado de
antes do Vak, antes do Pachanti, antes do Madhyama e antes do Vaikari, colocar a palavra nada. Porque em todas as fases estão contida o nada. Que é o som sutil primordial. O som sutil primordial. Então, quando nós escutamos hoje uma música aqui, que é o último, que é o quarto estágio, o nada está contido nela também. Sim. Não se perdeu, não tomou, não foi perdido. Então, não é exatamente uma categorização de primeiro a quarto lugar, e sim, é horizontal e não uma colocação vertical, é uma colocação horizontal, isso. A música, ela contém uma sacralidade muito grande, que foi perdida a partir da idade do ano de 1600 para cá. Até a Idade Média, Wagner, nos cantos gregorianos, cantos da igreja, ainda a sacralidade da música era muito forte. Vide Hildegard von Bingen, que criou um sistema de curas, foi o primeiro sistema de curas que se sabe que tem no Ocidente, criado por essa monja do ano 1000. Como é que eram a música e a gemoterapia, pedras. Gemoterapia. Ela colocava na pessoas que estavam nos loucos, ela acalmava os loucos com o quê? Com as músicas que ela compunha e ela colocava pedras quentes na boca dos pacientes, e eles acalmavam os loucos, e os doentes se curavam. Então tinha ainda um vínculo sacral, místico e mágico dentro da música, que na chegada de Johann Sebastian Bach, o grande mestre, ele chegou naquela época e falou: peraí, vocês estão transmitindo a música como? Assim, de boca a boca? Não, nós temos que pôr ordem nisso. E ele então criou todo o sistema, ordenou a música, criou o sistema de notas, o sistema todo, que começou dali para frente. Foi ele que inventou? Foi ele que pôs ordem na música, o Bach. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Salzburg. De lá para cá, começaram outros conceitos mais políticos, mais sociais da música, e a sacralidade foi se distanciando de nós que somos os ouvintes. Mas, percebe, a palavra nada está contida nas 4 categorias. Sim. Agora, por exemplo, Auro, o mantra Om Mani Padme Hum, ele surgindo, por exemplo, no Oriente, tá? Ficando muito ostensivo no Tibete. Ele contém essa sacralidade original, né? Sim, dentro do conceito do mantra, né? Veja bem, você já notou, você que lê muito, principalmente quando você lê os livros do Osho, quando ele está dando uma explicação, você nota que ele coloca o termo em sânscrito. Sim. Ele diz, isso em sânscrito se fala assim, porque aquela palavra que está ali quase sempre pertence ao sânscrito do Vedas, não ao sânscrito clássico, que apareceu a partir do ano 600. Antes do ano 600, o sânscrito clássico, existia o sânscrito antigo, o dos Vedas. E essas palavras continham uma forma de expressão muito grande, que não tinha mais. Por exemplo, eu olho para uma árvore, então eu vejo eu aqui e a árvore ali. Existe um espaço entre eu e a árvore. A palavra árvore está distante de mim. O termo sânscrito quebra essa distância. Então, quando você está falando aquela palavra, você está vivenciando ao mesmo tempo que ele está falando. No Om Mani Padme, no caso, Padme é o indiano, né? O Peme ou Pame é o tibetano. É o tibetano. Como o Buda era indiano, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Esta palavra Padme Hum, pertence ao sânscrito antigo. Tá. Então ali você tem uma essência que os antigos sábios dos Vedas, através da especulação mental também e da meditação, conseguiram vivenciar e criar uma palavra que expressasse a pureza do que ele quer dizer. E quando você recita o Om Mani Padme Hum, principalmente o Om é que é o importante, essa palavra, essa pronúncia do Om. Ou Aum, é muito importante. É nele que está contido todo o segredo energético do Padme Hum que você fala depois. É o Om que te liga a alguma coisa, ao Vak superior, e a palavra depois é emitida.
A prática do mantra Om Mani Padme Hum, como também dos outros mantras, ela leva a muitas coisas importantes. A primeira, uma delas é o fortalecimento da saúde. Fortalece a saúde. Então, se você não está ainda enfermo, ela vai fortalecer o seu sistema imunológico. Se você tem uma pessoa que já tem uma enfermidade, ele tem o poder de restaurar as células. É importante isso. O medicamento muitas vezes cura uma pessoa. Se você tem uma infecção e toma um antibiótico, ele liquida com as bactérias. O mantra não. O mantra restaura aquilo que foi já danificado. Então, recompõe o seu sistema, a sua saúde. Ela refaz de novo a sua saúde. Isso é fabuloso. E tem alguma prova? Tem algum tipo de... Não, tem mantras que fazem isso. O próprio Sangemelá. É o do Bekanze, Maha Bekanze. É um mantra do Buda da cura. É um mantra poderosíssimo. Agora, você percebe que nesse mantra do Bekanze, ele fala Bekanze, Bekanze e Bekanze. Maha Bekanze. Maha Bekanze, o último. Nunca tinha ouvido. Mas não quer dizer que ele repetiu 3 vezes o nome do Buda. Sim. Olha o que está contido ali dentro. Aquilo que dissolve o sofrimento. É aquilo que dissolve o sofrimento. E, no entanto, ele fala Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze. O Om Mani Padme Hum é a mesma coisa. A joia da flor. Salve a joia no lótus. Do lótus, da flor do lótus. O que significa tudo isso? Essa frase, se você pegar. Como é que diziam que os pés de Krishna eram a flor de lótus? Sim. Os pés de Krishna. Então, é muito mais amplo do que às vezes a gente consegue entender. Se fala nisso também nos pés do Buda também, né? Os lótus. Sim, você vê que a própria imagem tem nos pés do Buda. É muito importante, então, compreender, do ponto de vista da criação do universo, do som primordial, por isso que tem o Om Mani Padme Hum. Tem o Om na frente. Esse Om é evocar a essa energia primal, essa energia de força, essa energia sutil que existia antes do universo ser criado. Antes do nada. E só lembrando que o que o Auro está falando, o Om, num contexto original clássico dos hindus, tem essa conotação. Já no contexto budista, que é 500 a.C. e que é uma doutrina diferente do hinduísmo, o Om ele está associado a Mani Padme Hum como uma coisa só ali. Isso. Porque o budismo não contempla a existência de um ser superior antes ou depois de nada. Simplesmente uma cosmovisão difusa. O Nirvana, você não tem nem como explicar o estado de dissolução da mente no todo. Então, o que o Auro está falando é a origem, porque o budismo surge na Índia, já existiu o hinduísmo há milênios, e é claro que alguma coisa teve a influência direta. Então, hoje, se pegar alguém budista, talvez não pegue a informação do Auro e não aceite porque ela está tendo uma origem hinduísta. Só que o pessoal esquece que o budismo surgiu na Índia, e ali havia toda uma influência. E o Om, que é usado no Om Mani Padme Hum, ele já existia no contexto hindu clássico, ele foi apenas adaptado numa outra condição para uma outra doutrina, mas continua vigente a mesma explicação. Sim, por isso que eu fiz questão de relatar o nascimento de Buda. Lumbini, naquela época, era na Índia, e ele está, e depois ele desceu, o Buda desceu para a Índia, se iluminou na Índia, deu seu primeiro pronunciamento na Índia e desencarnou na Índia. Sim. Auro, a questão do Om Mani Padme Hum ser associados ao coração, daí você fala Mani, o que mora aqui, a essência, não dá para a gente tentar entender um mantra desse com o cérebro, tradicionalmente, a coisa cartesiana nossa aqui. Exato. Mas alguma coisa que você poderia, aí o termo não seria entender, seria compreender de uma forma diferente. Você, como músico, sabe que pode-se estudar música mentalmente, mas essencialmente é uma coisa que vem, a inspiração não é uma coisa que você possa dominar e formatar, ela vem, mesmo na hora que você não espera. Então, esse mantra, o Mani Padme Hum, ele está associado diretamente ao lótus, né, do coração. Do chakra. Justamente que você não tem como estabelecer, Sérgio,
quantificar compaixão. Não dá para quantificar quanto altura, quanto largura, quanto profundidade do amor. Então, é por isso associado ao chakra cardíaco e ao coração. E você, como músico, tocando muitas vezes o Mani Padme Hum, cantando, orientando grupos de cantar mantra junto, explica melhor como é que é essa relação com o amor, o coração. Eu sei que é difícil explicar, mas eu queria a sua visão como músico, porque acrescenta para nós estudantes espirituais um monte de coisa. A prática do mantra é uma coisa muito, muito, muito importante e muito difícil de se compreender. Hoje o mantra vem sendo cantado em muitos lugares, eu acho isso bom, vem sendo difundido, vem sendo divulgado. Nós temos várias cantoras ocidentais que gravaram mantras no mundo todo. Tina Turner, Donna Delore, né? Deva Premal. Então, está divulgando muito. Mas os mestres indianos são muito clássicos. Para comunicar um mantra, você tem que vir de uma linhagem. Então, nós temos um determinado mestre que estudou com um outro mestre anterior, que estudou com outro anterior, que com outro anterior. Então, ele pode transmitir o mantra. Isso na tradição hinduísta também já está um pouco mais liberal, já está um pouco mais democrático, entende? Não é bem assim. Existem pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso com o mantra. Agora, a relação que eu tenho com o grupo, quando eu canto em grupo, o Wagner, aqui, principalmente aqui no IPPB, que é um dos lugares que eu venho fazer isso e o público daqui, as pessoas daqui eles têm esse sentimento também hoje pelo mantra. Eles não conseguem mais ficar sem cantar o mantra deles toda quarta e sexta. É difícil explicar, Wagner, eu não consigo estabelecer uma coisa, porque o que eu disser para você vai ser uma coisa da mente, eu posso racionalizar. Me dá uma alegria interior. Não é uma felicidade só, é uma alegria interior. Eu já cheguei aqui, Wagner, às vezes no IPPB quartas-feiras, chateado. Claro, hoje eu sou uma pessoa que estou no mundo, eu estou no mundo. Dificuldades do dia a dia. As dificuldades do mundo inteiro. Cadê a gasolina? Tudo acontece. Eu já cheguei aqui chateado. Mas você curou pessoas com a tua guitarra e com teu mantra. Eu sou um testemunho. Ela se curou. Ela cantou de tal forma, com tanta emoção, com tanta ênfase, que ela atraiu para ela essa energia do nada, e aquilo é instantâneo, a cura. Foi isso que aconteceu. Eu está querendo dizer que às vezes ele chegou aqui chateado. Eu chego chateado, canto o mantra, muda o estado de consciência. Completamente, eu chego bem em casa. Que nem as pessoas que vêm aqui com problemas, às vezes muito, muito sérios, e quando termina o mantra, ela está sorrindo, fica dançando até. Fica dançando em pé e resolveu o problema. E só para acrescentar também uma coisa, viu, gente? Nós estamos falando do mantra aqui com o músico, o Auro Kohai. Então, naturalmente, convertendo tudo isso em som e emanação nesse plano. Mas, por exemplo, numa meditação individual, uma pessoa pode fazer o mantra sem mexer, sem vibrar ondas sonoras pela boca. Ela pode fazer diretamente dentro dos chakras, mentalmente. Né? Porque a compaixão, aí como ele falou, você vai ter vários níveis, desde o primordial até o último, que é a manifestação aqui. Se mantra para fazer tivesse que ter som, quem fosse mudo não poderia fazer mantra, porque não teria como emanar som. Então, isso pode ser feito com o coração. E outra coisa, espíritos desencarnados também fazem mantra, e eles não têm mais como vibrar ondas sonoras pelo ar, eles fazem na essência. Então, aqui nós estamos falando do mantra vertido como vibração sonora nesse plano, mas no nível original isso pode ser feito sem emanar som. Aí entra o que ele falou, a emanação primordial vindo em algum nível antes de chegar na manifestação sonora. Sim, pode ser feito nos chakras. Porque nós entendemos, o Vedas entende da seguinte maneira: nós temos níveis de consciência. Claro. Nós temos níveis de consciência. Esses níveis de consciência, eles vibram numa determinada frequência. E eu quero, por exemplo, acessar um desses níveis de consciência, desses centros de consciência. Por exemplo, o nível da consciência condicionada. Aquele nível de consciência que às vezes você tem uma reação completamente condicionada, que você foi condicionado pela cultura, pela alimentação, pela mãe, pelo pai.
Você foi condicionado pelo seu pai, que foi condicionado pelo pai dele, pelo bisavô, pelo tataravô. Só que nenhum deles foram felizes. E ele te ensina aquilo para você ser feliz. Você não vai ser também. Então você reage e você tem uma ação. E não uma ação. O mantra, como é uma vibração sonora, pode levar você a essa consciência e você transformar, faz você perceber isso e você transforma isso pela percepção. É muito importante isso, transformar um nível de consciência pela percepção deste nível errado. Como assim, esse nível errado? Você foi condicionado, mas você não percebe, você simplesmente reage a essa consciência. É ato contínuo, vai lá, papum. Quando você percebe realmente e não intelectualmente que esta reação é inadequada, completamente inadequada, aquilo some de você. Você nunca mais tem a reação, porque você percebeu que ela é inadequada. Na hora da percepção. Diluiu por compreensão. Exato, como um sorvete ao sol. Não sou eu, não é? Então, não é prática. Porque quando você... Porque prática é mais um condicionamento. Prática é mais um condicionamento. E quem é o praticante? O condicionado. Exatamente. Então, se eu sou condicionado a ter uma reação errada, estou praticando para ter uma correta, quem está praticando? Aquele que tem o erro. Então a prática não leva não leva muita coisa, não leva muito longe, não. Mas a percepção real disso, você tentar uma iluminação, você praticar o amor, não dá, é impossível. Mas você perceber que você é egoísta, que você é invejoso, que você tem ódio, que você tem raiva, e dissolver tudo isso de você, faz o amor florescer, o que sobrar vai ser o quê? O amor. Exatamente. Então, o estado de percepção, através dos estudos espiritualistas, também podemos desenvolver essa capacidade. E o mantra, como vibração sonora, facilita o acesso a estas percepções. Expande a consciência? Expande. Sim, expande. Agora, só para acrescentar isso que o Áureo está falando, o Áureo, então, por exemplo, pode ter alguém cantando um mantra Om Mani Padme Hum ou recitando um mantra dentro do chakra sem mexer a boca, fazendo isso como técnica, tipo assim, faça 2000 vezes, faça 1000 e não sei quantas vezes o mantra, a repetição japa, né, de mantra. 108 vezes. E a pessoa fazendo aquilo tudo e continuar dentro daquilo como se fosse uma prática, uma técnica seca e não ter esse sentimento. Imagina, alguém, Sérgio, fazendo milhares de vezes um Mani Padme Hum e não tem compaixão, um mantra de compaixão. Então, tá cheio de gente cantando esses mantras sem vibração, sem amor, sem aquilo que o mantra, apenas com mais um condicionamento da mente. Então, o que o Áureo está falando é que aquilo feito num sentido maior faz você perceber, e a percepção faz romper a crisálida da ignorância ou do condicionamento, e aí emerge a borboleta da compreensão, que seria a compaixão, certo? Você cantar por cantar, com certeza, é como cantar axé também, não vai fazer diferença nenhuma. Por isso, dessa linhagem que eu falei, se você entender que precisou de uma linhagem importante de mestres para chegar até você, você tem que também cantar evocando esse mantra, como se aquilo tivesse chegado a você de outros mestres, e dando total importância a isso e praticando isso, fazendo isso com profundo sentimento e certeza de que é uma vibração que vai alterar e vai facilitar para você a chegada aos teus centros de consciência, porque lá na Índia também eles não, são vários, eles não gostam da palavra nível, porque nível pressupõe um lá em cima e outro aqui embaixo. Sim, né? Uma vibração, outra. Mas centros de consciência fica tudo assim, ó, entendeu? Então é mais fácil. O lance desse mantra, mais do que qualquer coisa, é compaixão. Se a pessoa não tiver o sentimento de compaixão, e eu não estou falando condicionamento sobre a compaixão, estou falando o sentimento real, né? Se a pessoa não tiver isso, não adianta, o mantra vai ficar estéril, vai ficar repetido uma vibração sonora que pode ser até legal, mas ela não vai ter o poder de transformação que ela teria. Agora, Áureo, alguém pode fazer um mantra, por exemplo, alguém fala assim, poxa, o Áureo falou que tem que vir de uma tradição de mestre. Eu estou aqui no Brasil, eu moro aqui num bairro de São Paulo, eu não tenho mestre, não sigo nada, ou eu sou cristão, ou eu não sou nada. Esse mantra vai funcionar para mim? Sim. Se você entender que por detrás dos mestres existe a compaixão,
Existem os bodhisattvas e os budas acima de qualquer tradição. Então, se alguém estiver dentro da faixa da compaixão, esse alguém fazendo esse mantra, ou um Pai Nosso, por exemplo, ou uma outra coisa ligada a qualquer referência de compaixão, Jesus, Krishna, Buda, Kuan Yin, Maria, sei lá, se tiver essa sensação, ela já alcançou diretamente, sem estar dentro de tradição nenhuma. Porque ele está pronunciando, como eu disse, a palavra que vem do sânscrito védico, que ela não tem separação entre a palavra e a coisa. A palavra que você pronuncia, quando você pronuncia o lótus, você está evocando o lótus em você. Aquela essência, aquela abertura. Então, a pronúncia da palavra com a vocalização, a melodia, é o elo que você precisa. Muitas pessoas, mas eu não sei o que eu estou cantando. Agora o Wagner me ensinou, vai ficar mais fácil. Não tem muito que saber o que está cantando. É interessante saber a tradução? É legal saber. Claro que é legal. Mas, mesmo que se você cantar outro mantra e não souber o que ele significa, não importa. Cante. 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 Esse é, como dizia o Swami Prabhupada, cante e seja feliz. Bolo, cante, cante. Então, o Hare Krishna, cante e seja feliz. É isso mesmo, cante e seja feliz. Quando você canta o Hare Krishna, que é um outro mantra também muito poderoso, você atrai toda a vibração de Krishna. O Om Mani Padme Hum, você está diretamente atraindo as vibrações búdicas. Sim. Para você. Toda aquela emanação búdica que ainda existe no mundo, que ainda está presente no mundo, não obstante nós estamos cada vez menos conscientes disso, é atraída para você. Então canta sim. Tem uma tradição, Wagner? Tem. Eu coloco isso para as pessoas também não pensarem que mantra é... Claro, tem que saber é um estilo de música. Claro. Mantra não é um estilo de música. Sim. Apesar de hoje ter mantra até em lounge music, né? Eletrônico. Tio eletrônico, né? E eu não sei por que também que os discos de lounge, tio lounge, chamam Buda Bar. Buda Bar, Buda Trance. Buda Trance, né? Tudo tem a ver com o Buda. Então, o Buda devia ser muito moderno, né, para a época. Então eu acho que pode cantar, deve cantar. Você pode cantar mentalmente. Se você não está em algum lugar que você está quietinho e não pode cantar alto, você canta mentalmente. Vai lá, canta ele. Mentalmente. Ou canta sussurrando. Ou então, se tiver a possibilidade, cante alto e em bom tom. Áureo, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa está enferma, tá? Sim. Tá acamada, por exemplo. Boa pergunta. Então, de repente, ela entra no YouTube, clica ali o Om Mani Padme Hum, e aí surgirão milhares de versões diferentes, mais rápidas, mais calmas, e é por afinidade que a pessoa deve achar ali qual a versão que ela gosta mais. Vamos pegar uma versão mais tranquila, mais afetiva, né? Não vamos pegar uma versão tão eletrônica, uma versão mais coração. Se a pessoa está deitada, quietinha, põe para tocar um mantra e deixa ali no repeat e fica prestando atenção como se ela recebesse as vibrações daquilo. E se quem gravou o mantra, seja um grupo, um músico, uma pessoa, na hora que estava gravando, antes de botar em algum lugar, estava imbuída dessa compaixão, alguém ouvindo aquilo ali depois recebe essas vibrações? Sim. Não tenha dúvidas, ponha para tocar dentro da sua casa. Hoje é muito fácil o acesso. O YouTube você acessa muito facilmente a mantras. Coloca na sua casa, deixa tocando e vai fazer os seus afazeres ali. E fica antenado naquilo que você está ouvindo. Entende? Você põe para tocar e fica antenado. Agora, se você tem uma pessoa enferma em casa, claro que no hospital já isso não poderia ser feito, mas se essa pessoa está em casa e os familiares puderem se reunir em volta da cama dele e cantarem em cima dele, vai ser a melhor coisa do mundo. Eu faço isso há muito tempo, sou eu o gato, devo provar que está lá, repita já isso aí. Se os familiares puderem aprender o mantra, tiverem até as paredes. Tiverem essa paciência de aprender um mantra, é muito fácil, e depois cantarem
próximo à pessoa que está ali acamada, o benefício disso é incalculável, Wagner. Seja o Om Mani Padme Hum, o Bekanze, que é um mantra de cura, ou seja mesmo um Hare Krishna. E o Datar, Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Então, maravilhoso. Então, todos esses mantras, porque não o mantra, eu falei, ele fortalece, o mantra fortalece a sua saúde e cura as enfermidades, todos eles. Seja um mantra Shiva, de Shivaísta, seja um mantra de Krishna, seja um mantra budista. Todos os mantras têm um objetivo, a cura. Tá, seguinte, pessoal. Viu, Sérgio? Você vai ficar sabendo agora. Normalmente, às quartas-feiras, nós temos um grupo de estudos aqui no IPPB. Nós gravamos de tarde, tá, que é a hora finalzinho da tarde, quase 6 horas agora. Eu e o Jefferson participamos de uma reunião de radiação de energia agora de 6 às 7. E depois das 20 às 22h30 temos a reunião do grupo de estudo comigo, são 120 pessoas. Esse grupo há muitos anos, um grupo fechado tem 120 pessoas. Né? E as palestras abertas com centenas de pessoas às sextas-feiras. Então o Auro vem, participa do grupo e da palestra e no final ele contempla a gente conduzindo alguns mantras também. Uma forma de prática que a gente já pegou e a gente sempre faz, além de práticas que a gente faz com chakras e outras coisas. Bom, e aí nós pedimos o Áureo, poderia você fazer uma versão do Om Mani Padme Hum e cantar aqui com a gente gravar o coro de vozes aqui, e botar no YouTube para que outras pessoas possam, por que não? De alguma forma. Aí por 2 vezes nós fizemos, o Áureo levou o mantra aqui com a nossa turma, só que as 2 gravações não ficaram tão boas, né? Aí o que o Áureo fez? O Áureo se concentrou no estúdio dele, porque aqui as gravações feitas só com violão e voz aberta. O Áureo se concentrou no estúdio dele e fez por ele mesmo. Depois ele falou para o Jefferson e para mim, fez de presente para a gente uma versão dentro do estúdio, só com a voz dele, os instrumentos e a atmosfera do estúdio. Parabéns. E essa versão que o Áureo fez, nós vamos disponibilizar agora para vocês no programa. E esse é o motivo da gente ter falado tanto do Om Mani Padme Hum, para ilustrar o Áureo cantando o Om Mani Padme Hum numa gravação dentro do estúdio. O Jefferson vai botar o próprio estúdio, ele fazendo lá no estúdio na hora. E esse é o presente que o Áureo está dando para nós todos. É exclusivo pro vídeo do IPPB. Esse mantra não está gravado em nenhum CD. Então, cada vez que vocês quiserem ouvir, tem que acessar o vídeo do IPPB, tá bom, gente? Porque vocês vão querer, claro, eu sei, vocês vão ouvir, mas onde eu compro? Vai pôr lá nos comentários, onde eu compro o CD que tem esse mantra e tal. Ainda não existe em CD, eu fiz exclusivamente aqui pro vídeo que nós estamos gravando agora, e lá no final porque nós falamos do Om Mani Padme Hum, tá bom? Isso é importante ficar claro. E aí, deixa eu te dar uma missão que o mundo espiritual passou para mim e para o Jefferson hoje de tarde. Opa. Agora que você fez isso, não sou eu que inventei nem o Áureo, nós estamos captando isso do mundo espiritual. É o seguinte, agora que você fez essa, 1 hora, quando você tiver tempo, faz o Om Tare Tutare Ture Soha, e aí eu faço a exposição ali, a gente conversa aqui, depois a gente faz a gravação. Tá bom. E aí a gente vai te dando trabalho. Você vai passando esse presente para nós, a gente vai compartilhando, e é uma forma da gente ajudar em alguma coisa. Esclarecer também mais, deixar bem claro que é um mantra. E depois do Om Tare Tutare, o Bekanze, Maha Bekanze, mais não sei o que, e lá vai. Porque bom, eu estudei para isso, O Jefferson captou essa mensagem hoje. O Jefferson captou? Mas é bom porque a gente fala sobre mantras e diz também, a pessoa que está nos assistindo toma consciência do que é verdadeiramente um mantra. Apesar do nosso clima de muita alegria, que é importante, nós passamos a importância e a seriedade, a sacralidade de um mantra. Poucos sabem disso, só depois dessa tua explicação, tudo bem, mas a maioria, né, vai ter que estudar isso aqui. Ou vai ter que ser instruída, né? Eu adorei Mas é melhor, já é alguma coisa, é uma semente que está plantada. Não sabia metade daquilo. E o importante hoje, pessoal, e com a gravação do Áureo, Om Mani Padme Hum é amor, é compaixão. Isso aí resume tudo, Chakra cardíaco. certo?
E obrigado por esse presente que você deu pra gente, viu, Áureo? Que e isso. por você ter vindo de novo aqui. Eu que ganho com isso. Quem ganha Sérgio, com isso sou eu. E aí, conclui pra gente o programa? Ele que fecha aí depois disse tudo. Áureo, conclui você. Eco, bravo, bravíssimo. Ah, meu Deus do céu. Não, Sem- mas sem- é que Olha, gente, o que eu posso dizer é que esse momento é muito importante. Não só para nós que estamos aqui, porque nós também estamos aprendendo quando fazemos isso. Na verdade, ninguém aqui está ensinando nada, porque nós também não sabemos grandes coisas. Eu, apesar de conhecer, o que eu conheço é isso aqui, olha, perto do que é a grande verdade. Então, Maravilha. quando eu trabalho com Humildade, isso, humildade. o que o Sérgio conhece também é pouca coisa perto da grande verdade. O Wagner, eu sei Eu que também, ele todo tem essa mundo. consciência mais do que nunca. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que nós aqui aprendemos junto com vocês que estão do lado desse lado aí, do outro lado, e que todos possamos, acima de tudo, a expandirmos a nossa consciência, deixarmos que a nossa intuição fale sempre mais alto para nós, que o ego vá. que o ego só sirva mesmo para Vá usar pra no lá, nosso dia a dia, que nós possamos ter um ego só para o nosso dia a dia, mas quando acabou, nós possamos estar acima disso tudo. É o que eu posso dizer. E cantem mantras. Vocês vão ver o quanto é bom fazer isso.